Olá pessoal, Campo Alegre Orgânicos na área. Na área para começar a prepará-la para o período de inverno. Nós estamos ainda no meados do outono ainda, então acredito que possa vir chuva por aí. Como vocês podem ver, o tempo está extremamente nublado, então eu acho que tende a vir chuva, que vai favorecer para o preparo dessa área então para o inverno. E para isso eu vou então, digamos que reformular o canteiro de agricultura sintrópica. Anteriormente esse canteiro então foi consumido pelo fogo e eu fiz algumas observações no canteiro anterior que eu acho que podem ser melhoradas. Os materiais que eu vou utilizar e eu vou mostrar para vocês serão basicamente os mesmos, mas a disponibilização deles será diferente. Como vocês podem ver então, eu tenho aqui o nosso mix nutritivo, digamos assim, que vai ser composto então por madeira, né? Várias madeiras, mas dessa vez eu vou usar uma madeira de uma árvore em específico. Essa árvore aqui ela é da família da leucena. As leucenas elas têm como característica acumular muito nitrogênio no seu caule. Essa aqui tem aproximadamente 17% de nitrogênio no caule acumulado. E eu irei utilizá-la porque durante sua decomposição ela vai liberar, né, vários nutrientes no solo, além disso o nitrogênio. A leucena, algumas pessoas têm muito receio de utilizá-la e até um certo preconceito com ela. Assim como diversas exóticas as pessoas não gostam, como o próprio eucalipto e por aí vai. Eu não tenho muito esse preconceito com essas plantas, porque primeiramente, eu não conheço uma planta que fez mal ao ambiente. Eu acho que o único ser capaz de fazer mal ao ambiente é o ser humano. As plantas, elas podem ser de alguma forma nocivas ao ambiente, mas elas são manipuladas. No caso da leucena, ela é uma planta que se adaptou muito bem ao nosso clima, ao clima do Brasil, e ela tem uma capacidade de dispersão muito grande. Ela tem uma vagem comprida que quando ela estoura, ela lança a semente muito longe. Então, essa capacidade dela, né, tem relatos na literatura que falam que ela é, por essa característica e dentre outras, ela faz supressão da mata nativa. Na minha área, eu tenho uma linha de leucena que não foi introduzida por mim, ela já está aqui há bastante tempo, desde que eu venho aqui ao sítio. E eu nunca vi ela conseguir se espalhar além dessa linha. Ainda não vi ela se espalhar além dessa linha. Ela nunca conseguiu se introduzir nessa mata, que é essa mata fechada. Então, de qualquer forma, eu vou tomar os cuidados necessários. Ela não está na época de semente, então, se tivesse, eu iria cortar as vagens e separar, para que eu não estivesse agindo como dispersor dessa árvore. Mas, como eu disse, eu não tenho tanto preconceito com esse tipo de cultivo, de árvore. Junto com a leucena, então, e as madeiras, eu vou usar, então, as folhas, né, o capim elefante, que farão parte das folhas verdes, e a mariazinha ou lírio do brejo. E, por fim, né, extremamente importante na agricultura sintrópica, a bananeira. A bananeira, como você sabe, ela tem uma grande quantidade de água, ela retém grande quantidade de água. Nesse vídeo editado que eu vou inserir aí para vocês, vocês podem ver que a água escorre, assim que você corta a bananeira, a água escorre da bananeira. Então ela vai ser fundamental para preparar essa área para o inverno, porque ela vai, além de liberar potássio no solo, ela vai liberar também água no solo e manter esse solo um pouco mais úmido, possibilitando então a sobrevivência de alguns cultivos para o inverno. Para iniciar o preparo do nosso canteiro de inverno, eu primeiramente cortei todos os caules da bananeira ao meio. Feito isso, eu peguei a parte cortada do caule e o coloquei virado no solo, próximo ao que será considerado então a nossa linha central ou mediana do canteiro, que é justamente delimitada pelo caule de bananeira. Posteriormente, eu coloquei então a madeira oriunda da poda das leucenas
a uma distância de aproximadamente 20 centímetros do caule da bananeira. Nesses espaços, eu primeiramente coloquei uma quantidade considerável de cinzas de fogão a lenha para evitar a ação de cupim e possíveis animais peçonhentos. Depois eu preenchi esse espaço com as folhas verdes do capim-elefante e o lírio do brejo. Cabe destacar que isso pode ser feito com esse material triturado, mas como eu não tinha uma máquina para isso, eu optei por deixar dessa maneira. Agora nós temos então a linha inferior, a linha média ou central e a linha superior, que eu irei melhor explicar agora. Olá pessoal, então está aqui finalizado então o nosso canteiro de agricultura sintrópica. Como vocês podem ver, então eu tenho agora a disponibilização desse canteiro ficou da seguinte forma: eu tenho uma linha inferior, né? Lembrando aqui que esse terreno tem um declive, então tem uma linha inferior, uma linha mediana e uma linha superior. O sol nasce à minha direita e se põe à minha esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser importante para o conceito que eu vou introduzir agora, que é a estratificação. A estratificação ele é um conceito fundamental para quem quer iniciar o plantio de agricultura sintrópica, a implementação de agricultura sintrópica e da agrofloresta. Eu vou falar de forma um pouco superficial nesse primeiro momento, porque eu vou aprofundar nesse conceito no próximo vídeo, quando eu for inserir mais cultivos aqui. Mas, de maneira geral, um conceito que funciona bastante é o seguinte: nós temos aproximadamente 5 tipos de extrato. O extrato rasteiro e o extrato baixo, muitos autores eles colocam esses dois extratos dentro de um extrato só, que é o extrato baixo. Considera o rasteiro como sendo do extrato baixo. O extrato médio, o extrato alto e o extrato emergente. De forma geral, mas eu já antecipo que não é exatamente essa regra, não é uma regra, mas de forma geral, as plantas de menor porte, elas estão no extrato baixo, as plantas de porte mediano no extrato médio, as plantas altas, as árvores frondosas, elas são do extrato alto, e as plantas que se destacam, né, as árvores que se destacam, como por exemplo um açaí, né, o coqueiro do açaí que sobressai pela altura, ela é do extrato emergente. Não, isso não é regra. No próximo vídeo eu vou explicar melhor, porque tem mais coisas que influenciam isso. E nesse eu vou dar algumas dicas. Por que não é regra? Então, eu tenho aqui alguns cultivos que eu irei plantar nessa linha inferior do nosso canteiro. Dentre os cultivos que eu escolhi para plantar nessa linha inferior, a sugestão de um amigo meu, muito bem-vinda por acaso, participante do nosso canal, que colocou nos comentários, eu vou plantar o feijão guandu. O feijão guandu, como todos sabem, ele é uma leguminosa, como feijão, fixa nitrogênio e pode ser utilizado como adubo verde. Além disso, ela é um feijão comestível, diferente do feijão de porco. Ele é um feijão comestível que dá uma farofa excelente. Então, dicas gastronômicas do Campo Alegre Orgânicos. É um feijão que resiste muito bem ao frio, então por isso eu vou plantar feijão guandu. E vou plantar também semente de girassol, como eu já havia falado com vocês no vídeo anterior. A semente de girassol, o girassol ele é uma planta que tem raiz pivotante, raiz profunda, então ele faz ciclagem de nutrientes. Então ele busca nutrientes da parte profunda do solo e traz para a parte superficial. Além disso, ela pode ser utilizada também como adubo verde. Feijão guandu, extrato alto. Girassol, extrato emergente. E o outro cultivo, para iniciar o plantio aqui nessa área, vai ser a mandioca. Mandioca vai ser fundamental para o estabelecimento de todos os outros cultivos e ela é uma planta do extrato alto também. Daí vocês conseguem perceber do porquê que essa comparação, né, de tamanho com um tipo de extrato, ela não é uma regra. Na hora de plantar, o que eu vou fazer? Mandioca, então eu
abrir aqui um berçário, certo? Abrir aqui um berçário. Vou colocar a mandioca com uma inclinação para o interior do nosso canteiro. Ele vai ficar inclinado dessa maneira, ok? Vou inserir. A mandioca vai ser uma planta que vai, né, fazer, no caso aqui, ela vai descompactar o solo e ela vai fornecer, né, com as folhas dela sombra para os outros cultivos. Vou plantar então o feijão guandu e aqui eu vou utilizar tipo muitas sementes, mais de 10 sementes de feijão guandu, mais de 10 sementes de girassol, todos aqui, né, em consórcio com a mandioca. Vou utilizar, para evitar com que então o cupim ele coma essas sementes, para tentar fazer isso, eu vou colocar bastante então cinza de fogão a lenha. Beleza? Então vou deixar aqui com essa inclinação e vou fechar novamente com as plantas que eu utilizei aqui. Essas plantas elas irão então manter a umidade dessa área, a umidade que vai ser liberada pela bananeira junto com seus nutrientes. As plantas elas vão manter essa umidade e também vão decompor aos poucos e liberar nutrientes. A cada 1 metro, como vocês podem perceber, de 1 metro a 1,5 metros, eu plantei mudas de mandioca. Então tem essa aqui, tem durante essa linha toda inferior, eu plantei de 1,5 metro as mudas de mandioca, né, a mandioca, junto então com o feijão guandu, que também é conhecido como feijão andu em algumas outras regiões, e o girassol, nessa linha inferior. Na linha média eu tenho ainda, né, feijão de porco, que não é um feijão comestível e é um feijão do extrato baixo. Mas a explicação quanto aos extratos vai vir no próximo vídeo. Isso é apenas um gostinho para que vocês possam assistir o nosso próximo vídeo do Campo Alegre Orgânicos. Um abraço!